Salve a banda, Gustavo aqui em banda, parte 3 da série, vai ser uma longa série, aonde com esse comentário aqui me dá a oportunidade então de seguir aqui a série da Maria Mulambo, né? E revelando aqui seus mistérios, revelando aqui seus segredos. Nessa terceira parte eu vou trazer aqui, aproveitando esse gancho, uma explicação muito óbvia que vai responder e sanar essa dúvida aqui que pode ter surgido e vai continuar surgindo pelo conceito da mistificação que as pessoas criam, tá? Então nessa parte 3, para quem não está acompanhando a série, clica aqui na playlist, a série tá ali, tá? Vê toda a série do começo ao fim para que vocês possam tirar ali uma linha de raciocínio. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, a verdade absoluta ela não existe, o conhecimento é infinito. Aquele que prega uma verdade absoluta é o ignorante ou a ignorância falando mais alto, pois não existe uma verdade absoluta a partir do momento que o conhecimento é infinito. Se você aprendeu diferente, tá tudo bem, mas trago aqui fatos e contrafatos. Muitas vezes não se tem argumento para que você possa buscar a sua verdade e poder aí se aprofundar nos mistérios de Maria Mulambo. Bom, seguimos. É importante esse gancho aqui dessa pergunta para que eu consiga trazer aqui para vocês o conceito de reis e rainhas. O que as pessoas não imaginam muitas vezes ou não têm um conhecimento, que o conceito de rei e rainha não é um conceito europeu. Esse conceito europeu ele é muito depois do conceito do Antigo Egito e até mesmo dos povos que ali já habitavam. O conceito europeu ele vem posterior, né, do conceito que já existia no Antigo Egito. Então, no Antigo Egito já se tinha as dinastias, já se tinha as coroas, né, já se tinha os reis e as rainhas. Também nos povoados, né, nas tribos e nas regiões do continente africano, sempre tiveram reis e rainhas. O que eu estou tentando dizer nessa questão? Que é importante que vocês saibam que todos aqueles que vieram de forma forçada para o Brasil, na era Brasil Colônia, tá, eram, na grande maioria, em suas terras de origem, em seus povoados, reis e rainhas. Porém, eles foram tirado à força e foi roubado a sua liberdade, a sua dignidade e a sua coroa, o seu reino. Ou seja, o reino, o rei e a rainha já existe muito antes do conceito monarca da Europa. Já existia durante as dinastias do Antigo Egito. Tá? Isso é retratado também diante do quesito de Moisés. Moisés, tá? Ele era um conceito, inclusive, né? E ainda continua sendo esse conceito. Ele usava coroa de chifre, e tem como provar isso, tá? Isso tá lá numa estátua, referente, se não me engano, na Praça do Vaticano, referente ao chifre, a coroa de chifre, porque o chifre é a representação do poder. Por isso que muitas imagens de Exu e Pombagira vão ter chifres também, que é a coroa que representa o poder com o divino. Ou seja, aquele que tinha chifres na sua coroa tinha o conhecimento e o poder divino. Isso começa lá no Antigo Egito, depois vai adiante aí dentro do continente africano e depois entra no conceito monarca europeu. Depois, tá? Então, dito isso, essas pessoas, né, que foram tiradas, ou seja, esses reis e rainhas que foram tiradas dos seus reinos, vieram de forma forçada para cá, não somente, tá? E vamos lá, vamos deixar isso muito claro, não somente os povos africanos que foram trazidos para cá, mas povos europeus, e aqui já existiam reis e rainhas, só que não no conceito monarca, tá? No conceito da pagelância, no conceito dos nativos da terra, que eram então os caciques, os pajés, conhecidos como os reis daquela tribo, tá? Então esse conceito de rei e rainha sempre existiu. Posterior a isso, nós temos que ter um entendimento que fica muito fácil de entender que quando nós falamos que Mulambo, né, e uma desses quesitos é quando Maria Mulambo ela se torna a rainha daqueles que não têm nada, lembre-se dessa história. Aqueles que tinham tudo e foram tirado tudo deles e trazido para essas terras chamadas Brasil e também não tiveram nada, não tiveram liberdade, não tiveram dignidade e tiveram ali um sofrimento
implacável diante de todas as torturas que a escravidão proporcionou a todas essas pessoas. Nos dias atuais, aonde isso se encaixa? Isso se encaixa muito dentro dos quesitos que eu já disse nos vídeos anteriores, né? Nas questões dos mendigos, moradores de ruas, que um dia foram também pessoas importantes dentro de uma sociedade. Há uma pesquisa, inclusive, por isso que se cita em situação de rua, há uma pesquisa e uma reformulação de se direcionar essa palavra, que antigamente chamavam mendigos ou moradores de rua. A palavra atual é em situação de rua. Por quê? Porque é identificado que todas essas pessoas tiveram antes. Ninguém nasce morador de rua. Ninguém nasce mendigo ou mendiga. E aí que vem o grande lance. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, se vocês tiverem acesso, contato com essas pessoas, vocês vão ver que essas pessoas tinham família, que essas pessoas tinham um casamento, que essas pessoas tinham um relacionamento, que essas pessoas eram dono de empresa, que essas pessoas tinham, inclusive, até muitas vezes, um padrão muito alto dentro de uma sociedade. E por motivos pessoais, motivos de decepções, família, relacionamento, drogas, bebida, acabaram parando na rua. Com isso, é um reflexo. Ou seja, o que é uma egrégora? Uma egrégora é todos pensando na mesma coisa, todos se identificando na mesma situação. Ou seja, ali tem uma corrente de uma situação só. E aí então nós temos Maria Mulamba atuando na vida daquelas pessoas. E aí o irmão pergunta, onde nós que não estamos nessa situação nos enquadramos? É simples. Nós, não é o meu caso, mas a grande maioria das pessoas que trabalham com Maria Mulamba, independente do seu reino, são pessoas, não que isso seja uma regra, mas são pessoas que tiveram, sim, percas gigantescas, seja ela de relacionamento, seja elas de família, mas principalmente percas e afastamento de uma sociedade. São pessoas que muitas vezes foram negadas, né? Pessoas que tinham ali sua família, mas sua família não é. Muitas vezes até a gente vai encontrar muitos filhos de Maria Mulamba que são adotados, por exemplo. São pessoas que foram abandonadas. Tá? Filhos de Maria Mulamba foram abandonados, perderam o emprego e ninguém mais deu emprego, foram abandonadas pela uma sociedade, foram abandonadas pelos amigos, foram abandonadas pela família, e Maria Mulamba vem, abraça esse filho, esse médium, e traz ali então a sua coroa dentro dessa egrégora, e passa então a cuidar da vida, restaurar a vida do filho, e esse filho começa a ter novamente a sua coroa. Tá? Então é importante que vocês entendam que não é uma regra, mas a grande maioria dos filhos de Maria Mulamba são pessoas que não têm proximidade com a família, são pessoas que estão distantes da família, pessoas que não conseguem muitas vezes ser sociais dentro de uma sociedade que dita regras, tá? São pessoas que acumulam muitas coisas, são pessoas acumuladoras, são pessoas muito apegadas em tudo. Tá? Os filhos de Maria Mulamba têm algumas características, isso não é um padrão, tá? Mas tem alguns pontos fortes nesse quesito. Mas são pessoas, na grande maioria, de coração aberto, que divide tudo e às vezes tira de si próprio para dar para os outros. Tá? Então assim, eu poderia falar vários quesitos aqui sobre os filhos de Maria Mulamba, onde que eles se enquadram dentro dessa egrégora. Mas o importante que eu quero dizer para vocês, conceito de coroa. A coroa de lata de Maria Mulamba, lá no antigamente, como que era feita essas coroas? Era de lata, de couro, tá? Isso desde o Antigo Egito. Então, assim, a coroa não é europeia. Esse conceito europeu, ela vem depois, muito depois, aonde, então, né, nós temos ali os relatos do Império e da monarquia grega, romana, europeia, entre outros. Então, assim, vamos lá, vamos para a quarta parte para a gente poder entender aonde que se encaixa e aonde é os reinos para a gente poder desmistificar ainda mais esse conceito. Já peço para você salvar esse vídeo, republicar, comentar, é um vídeo longo,
mas o assunto ele é de profundo conhecimento, então por isso vai ser impossível nós